bom dia. Eu gostaria de estar transmitindo para vocês hoje o amor de Deus para com os filhos, para com os pais. Nós vivemos em dias hoje onde o amor de Deus não tem predominado dentro dos lares. Onde nós vivemos o pai autoritário, aquele pai que nunca erra, aquele pai que tem vergonha de carregar muitas vezes o seu filho no colo, de dizer que o ama. Não tem tempo para conversar com os seus filhos. E também temos os filhos que cada vez que os seus pais chamam a sua atenção, do seu bem, é claro, se rebelam contra os pais. Gostaria de dizer para vocês que lá em Efésios 6, do 1 ao 4, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Lá em Colossenses 3,20 diz assim: Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Lá em Êxodo 21:17 diz assim: Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Em Efésios 6,4 diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então a palavra de Deus, ela ensina tanto aos pais quanto aos filhos. Para você, filho, que tem se rebelado contra os seus pais, que tem tratado eles como se fosse um zero à esquerda, tenho a dizer para você: mude a sua atitude enquanto é tempo. Que a palavra de Deus não mente. Se ela diz que se você não respeitar o seu pai e a sua mãe, você vai ter os seus dias cortados aqui na terra. Por isso hoje nós vemos a quantidade de jovens que são mortos, muito mais que as pessoas de idade, por causa da desobediência, da rebeldia. Procure enxergar os seus pais como seu amigo, aquele que te dá conselho, aquele que muitas vezes fala não para você e você não gosta, mas é para o teu bem, é porque te ama, é porque é o seu verdadeiro amigo. Agora eu quero dizer para você, pai, que se sente superior ou autoritário, que muitas vezes acha que só você pode falar e o filho nunca. Quero dizer para você, pai, que nós somos sujeitos a erros. Nós, mãe, pai, somos sujeitos a erros. Mas o importante é que nós erramos, mas temos que ter consciência disso e voltar atrás e reconhecer o nosso erro. Temos que entender que como pais somos falhos. E que muitas vezes o filho, às vezes, fala determinadas coisas para nós, que eles têm razão, que nós não enxergamos. E muitas vezes nós, pais, queríamos que os nossos filhos fizessem isso, fizessem aquilo. Lógico, todo pai, toda mãe quer o seu filho fazendo uma faculdade, sendo bem-sucedido na vida. Mas nós temos que nos colocar no lugar dos nossos filhos. Você gostaria de ser obrigado a fazer determinadas coisas que você não gosta? Claro que não. Agora eu digo para você, pai, pergunta para o seu filho primeiro, se ele quer fazer essa faculdade, ou se ele prefere fazer um curso técnico, porque para estudar e dar continuidade para os seus estudos, ele precisa gostar. E tudo que a gente faz empurrado na marra se torna um fardo muito pesado. E eu tenho certeza que você, pai, mãe, não vai amar menos o seu filho porque ele não fez a faculdade de Direito, de Medicina e fez um curso técnico. É uma pessoa boa, uma pessoa esforçada, uma pessoa que trabalha, que peleja, que corre atrás dos seus sonhos. Eu tenho certeza que você não vai amar menos o seu filho. Você vai amar da mesma forma. O importante é que você ensine o caminho de Deus para os seus filhos. Que você ensine ele a amar as pessoas como ele gosta de ser amado. Que você passe para os seus filhos um exemplo de pai e de mãe.
pessoas que batalham, que são honestas, que tem Deus como alicerce no seu lar, na sua vida. Então, pai, procura entender o seu filho e ver se ele realmente quer fazer aquilo. Lógico que nós, como pais, temos sim que colocar freios nos nossos filhos. Gostaria de dizer para você, pai, mãe, eu ouvi essa semana um testemunho onde a pessoa, o pai, dizia assim: eu com meu filho mais velho, não tinha muita experiência como pai, eu fui muito duro com meu filho. Meu filho era muito brincalhão, muito aprontão, e ele contando que na mesa um determinado dia, ali na hora do seu almoço, onde estavam todo mundo reunido, o filho fez uma brincadeira e acabou derramando coisas na mesa. E ele, no seu revoltado, e um pai durão e autoritário, já ordenou que ele levantasse da mesa e fosse para o seu quarto. O filho obedeceu. E em determinados momentos, o filho pediu um abraço para o pai. E o pai, naquele momento, que estava ainda meio que irado, respondeu que quando ele fosse mais obediente, que ele lhe daria esse abraço. Só que Deus resolveu levar esse filho dele de 10 anos. E ele ficou muito depressivo. Porque ele começou a questionar Deus. Por que Deus tinha feito aquilo? E Deus se manifestou e mostrou para ele. Da mesma forma que eu te dei, os filhos não são nossos. Os filhos é um presente de Deus. E da mesma forma que eu te dei, eu achei agora que era hora de levá-lo. Eu levei porque eu quis levar. E o Espírito Santo tranquilizou o coração desse pai, dessa mãe. Só que ele diz hoje que cada vez que ele abraça os outros filhos dele, ele abraça os filhos, mas hoje ele lembra do filho dele que partiu em todos os momentos. Que a cada abraço que ele dá nos seus filhos, hoje ele trata os outros filhos diferente. Não é mais como ele era antes. Ele foi tratado. Ele mudou a maneira dele de ser. E quando ele abraça esses filhos dele, não tem como evitar a lembrança do outro que partiu. E ele pensa hoje: se meu filho estivesse aqui hoje pedindo um abraço, eu não ia questionar, eu ia abraçar. Eu ia abraçar muito. Hoje eu ia pensar muito antes de tomar uma decisão mais rígida contra o meu filho, por qualquer besteira que fosse. Só que o filho não está mais aqui. Hoje ele mudou o procedimento dele, as atitudes dele com os outros filhos. Mas isso vai ficar na mente dele para sempre. Então, pai, mãe, antes que a gente passe por essa determinada experiência triste, vamos amar, vamos valorizar, vamos ter um pouquinho mais de paciência, que é difícil, como é difícil lidar com jovem, adolescente. Comece a rever como é que está a sua situação dentro da sua casa. Muitas vezes você briga demais com a sua esposa, a esposa briga com o marido, por causa dos seus filhos. Marido e mulher têm que entrar no quarto e resolver a situação. Colocar ali o problema. Não diante dos filhos. Os filhos não têm que saber o que vocês estão conversando e decidindo. Vocês têm que tomar decisão junto. Eles têm que enxergar vocês andando pelo mesmo caminho e decidindo junto as mesmas coisas. E não um indo para um lado, outro indo para o outro. E discutindo ali perto deles a situação deles. E acaba que o seu casamento vai esfriando, a sua família vai ficando tudo dispersa. E a hora que você vê, não tem mais jeito. Voltando para você, filho. O pai do fulano, a mãe do fulano, é melhor que o meu. É melhor que a minha. Quem cuidou de você, filho? Nas horas que você mais precisava. Quem que passou a noite em claro na hora que você precisava? O pai do fulano, do ciclano, é o pai deles. Os seus pais
pais foi aquele que Deus escolheu para você. E você rejeitando os seus pais, você está rejeitando o presente de Deus. Filho, para de ser rebelde. Vocês não imaginam a dor que vocês causam no coração do pai e da mãe? Cada vez que vocês falam uma palavra dura, cada vez que vocês viram as costas para eles, ignorando aquilo que eles têm de melhor para vocês. Presta atenção, filho, antes que seja tarde demais. Quero dizer para você, pai, mãe, filhos, família é projeto de Deus. Casamento, os filhos são presentes de Deus. Cuida bem do presente que você recebeu. Porque quando a gente perde, não adianta a gente querer valorizar. A gente pode, sim, aprender com as experiências difíceis, mas não podemos voltar o tempo atrás. Aquilo que está feito, aquilo que foi falado, que machucou, que doeu, que deixou feridas. Toma uma posição na sua vida, queira uma vida melhor. Não só de aparência, como muitos aí fora. Andam de mão dada, mas dentro de casa está um verdadeiro inferno. Para com isso. Viver de aparência não traz felicidade nenhuma. Mas viver alicerçado em Deus, mesmo diante das lutas, das tempestades, das adversidades, nós conseguimos encontrar paz. Quero dizer para você, marido e mulher, amor não se acaba, amor esfria diante dos problemas. Mas você pode fazer com que essa chama volte. Com amor, com respeito, com diálogo, com o tempo que muitas vezes vocês não estão tendo um com o outro. Que fique no coração de vocês. Tudo pode ser mudado. Se você não beijava seus filhos, sua esposa, comece a beijar. Dizer que te ama. Se você, mulher, não conseguir amar, beijar o seu marido, seus filhos, comece a partir de hoje. Ainda dá para mudar a situação. Ainda dá para você ter uma família feliz. Busca de Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. A mensagem que eu tenho para vocês é essa. Não deixa. De maneira nenhuma não deixa que os problemas diários acabem com a sua família, com o seu casamento, com os seus filhos. Deus abençoe a vida de cada um. E que a paz do Senhor verdadeiramente venha reinar dentro do seu lar, em nome de Jesus. Amém.